Paz do Senhor, igreja. Estamos mais uma vez no canal Riqueza para os Cristãos. Vamos ler hoje Êxodo 6. Então o Senhor Deus respondeu a Moisés: Agora você verá o que vou fazer com o rei do Egito. Eu vou obrigá-lo a deixar que o meu povo vá embora. Sim, eu o forçarei a expulsar os israelitas do seu país. Deus disse a Moisés: Eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Porém não deixei que me conhecessem pelo meu nome de Senhor. Fiz uma aliança com eles e prometi dar-lhes a terra de Canaã, onde tinham vivido como estrangeiros. Agora eu ouvi os gemidos dos israelitas que estão sendo escravizados pelos egípcios e os lembrei da aliança que fiz com eles. Portanto, diga aos israelitas o seguinte: Eu sou o Senhor, vou tirá-los da escravidão do Egito. Estenderei o braço poderoso para fazer cair sobre os egípcios um castigo horrível e salvarei vocês. Farei com que vocês sejam o meu povo e eu serei o seu Deus. Vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor, seu Deus, o Deus que os vai livrar da escravidão do Egito. Eu os levarei para a terra que jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e eu darei essa terra para ser propriedade de vocês. Eu sou o Senhor. Moisés repetiu essas palavras aos israelitas, mas eles não quiseram ouvi-lo, pois estavam desanimados por causa da dureza da sua escravidão. Então o Senhor disse a Moisés: Vá dizer a Faraó, rei do Egito, que deixe que os israelitas saiam do país. Porém Moisés respondeu ao Senhor: Se até os israelitas não querem me dar atenção, o rei também não vai querer. Eu não tenho facilidade para falar. No entanto, o Senhor ordenou que Moisés e Arão dissessem aos israelitas e a Faraó, rei do Egito, que eles dois tinham ordem para tirar do país o povo de Israel. Essa é a lista dos grupos de famílias dos antepassados de Moisés e Arão. Ruben, o primeiro filho de Jacó, foi pai de 4 filhos: Enoque, Palu, Esrom e Carmim. São estes os grupos de famílias de Ruben. Simeão foi o pai de 6 filhos: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar, Saul, filho de uma mulher cananeia. São esses os grupos de famílias de Simeão. Levi foi o pai de 3 filhos: Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Gerson foi o pai de 2 filhos, Libni e Simei, e eles tiveram muitos descendentes. São esses os filhos de Coate: Anrão, Izá, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Merari foi o pai de 2 filhos, Mali e Malci. São esses os grupos de famílias de Levi com seus descendentes. Anrão casou-se com Joquebede, sua tia por parte de pai, e ela lhe deu 2 filhos, Arão e Moisés. Anrão viveu 137 anos. Izá foi o pai de 3 filhos, Corá, Nefeg e Zincri. Uziel também foi o pai de 3 filhos, Misael, Eusafá e Citri. Arão casou com Eliseba, filha de Aminadab e irmã de Nasson. Ela lhe deu 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Corá foi o pai de 3 filhos, Assi, Eucana e Abisaf. São esses os grupos de famílias de Corá. Eleazar, filho de Arão, casou com uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu um filho chamado Finéias. São esses os chefes das famílias e dos grupos de famílias da tribo de Levi. Arão e Moisés foram os que receberam do Senhor Deus esta ordem: tirem do Egito as tribos de Israel. Foram eles que falaram com Faraó, rei do Egito, a fim de tirar de lá os israelitas. Quando o Senhor falou com Moisés no Egito, ele disse: Eu sou o Senhor, diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que vou dizer a vocês. Porém Moisés respondeu: Ó Senhor, eu não tenho facilidade para falar. Como é que o rei vai me ouvir? O Senhor está nos mostrando que a capacidade para falar e agir para os servos fiéis a Ele vem dele, e na maioria das vezes Ele procura pessoas que aos olhos carnais são fracos e sem habilidades para poder agir em nome dele. Assim todos ficam sabendo que ali, naquela liderança que foi escolhida por Deus, não há nenhuma força e nem inteligência humana naquela liderança, e sem o poder e a sabedoria do Senhor que foi
penetrada naquele vaso fraco e deficiente que o Senhor vai fazer, que seja um vaso forte e inabalável, para que o poder do Senhor, através daquele vaso, possa manifestar e cumprir o objetivo do Senhor para ele e para todos que estão ao redor dele, e para que todos vejam que todo o prodígio que passou através daquele vaso vem totalmente do Senhor, e assim o Senhor sempre vai envergonhar os sábios e fortes carnais, que acreditam somente na força e no conhecimento carnal dele, e assim o nome do Senhor sempre será exaltado, e os fracos que confiam no Senhor verdadeiramente serão fortes e vencedores sempre. Amém. Que nós possamos verdadeiramente sermos esses servos fortes, fortes para sempre, e olharmos sempre para o nosso Senhor, aquele que é fiel para conosco, para cumprir infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém.